Um dos discípulos dele disse: escuta, como é que a gente vai saber o caminho para te encontrar? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o discípulo disse a ele: escuta, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o invisível, o imponderável, o inalcançável, o inatingível. Como se a gente pudesse chegar aí. Como se o finito pudesse assambarcar o que é mais do que infinito. Infinito é até uma palavra pequena e curta para designar Deus. Ela é boa para a ciência do universo espaço-temporal, mas nem mais para isso está servindo. Aí Jesus chega e diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, o meu único acesso à compreensão mínima do significado de quem Deus pode ser para mim, humano, é olhando como Jesus viveu. No amor de Jesus não tem romance, embora haja severidade. O amor de Jesus tem filéu. Ele tinha amigos que ele dava preferência. Extremamente amigo de Marta, de Maria, de Lázaro, de Madalena, de Salomé, de uma quantidade enorme de pessoas, porque ele se dava ao direito da intimidade e da afinidade. Tanto quanto ele amava aqueles que o odiavam. E se entregou quando os discípulos disseram: escuta, tu andas sobre as águas, tu multiplica pães, tu mexes na natureza da matéria, tu fazes todas essas coisas e vais deixar que esses romanos te matem? Aí ele disse: vocês não entenderam ainda nada, ou não sabeis que se eu pedisse ao meu Pai, ele enviaria uma legião de anjos, que é só uma expressão também semanticamente limitada, para designar seres de uma natureza superior. Ele mandaria uma legião de anjos, usando uma expressão romana, que eram as legiões romanas, e acabaria com isso tudo. É uma escolha minha, é decisão minha. E se vocês não aprenderem o significado desse amor, me vendo me entregar, nada mais vai ter significado para vocês e vocês estarão para além da possibilidade de serem ensináveis. Então, em Jesus, eu tenho tudo que de Deus se pode conhecer, humanamente falando. Eu não estou dizendo que não houve homens iluminados. Houve muitos homens iluminados. Houve muitos profetas lindos, mulheres lindas, gente que cresceu em amor, em graça, em bondade, em misericórdia, para todos os lados. E foram todos esses que tiveram como ambição chegar nesse nível onde o amor é a coroa de todas as coisas. Ninguém cresce em Deus sem amar. Não tem teologia, não tem filosofia, não tem ciência de nenhuma natureza que te expanda nessa direção, para essa dimensão que está para além de tudo aquilo que o nosso entendimento possa alcançar. É por isso que os evangelhos dizem que nós somos chamados para abraçarmos aquilo que excede ao próprio entendimento. Eu abraço coisas que estão para além da minha própria compreensão, mas que eu não posso negar todos os dias, nem um dia, porque elas são verdade em mim. Fogem-me palavras para descrever tudo aquilo que eu sei que é verdade e que pode habitar o coração de qualquer um de nós aqui. O resto é a decisão de crescer, de escolher, de prosseguir e de simplificar. Quanto mais você complexifica o caminho na direção de Deus, mais perdido você fica na história. Porque é simples. É por isso que é para todos. É por isso que ele não diz só a elite grega.
só a elite romana. Ao contrário, ele abraçou antes de tudo os pobres, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, que significa os ensináveis, os que estão abertos para aprender sempre e aprender, sobretudo, o que simplifica o caminho, porque o que complexifica o caminho só produz arrogância. Como o apóstolo Paulo disse, que a sabedoria humana ensoberbece, mas o amor simplifica, edifica e constrói em nós aquilo que não precisa de uma multidão de palavras para se tornar verdade. Se torna, como eu já disse pela 4ª vez, não aquilo que é explicável, porque o Evangelho não é acerca do que é, o Evangelho é acerca de como a gente trata, vive, se entrega e se dá. Sem dogma nenhum. O dogma é amar, é perdoar, é acolher. Aí você diz, me conta uma história tua. Uma história simples é a seguinte: mesmo antes de encontrar o Evangelho, talvez por uma questão de uma natureza muito especial que Deus me deu, eu não me lembro de um único dia, nem na minha infância mais tenra, em que eu tenha dormido com raiva de ninguém, com ódio de ninguém, com ira de ninguém. Mesmo no tempo que eu desci o cacete, como eu já disse, às vezes batendo no cara, eu começava a chorar arrependido de ter feito aquilo. Depois que eu encontrei o Evangelho, meu amigo, aí então eu não tenho essa experiência. Eu estou vindo para cá depois de ter visto um indivíduo perverso, maligno, mentiroso, extremamente mau, ter tentado envolver o meu nome num artifício de mentira que ele construiu para se safar de uma maldade que ele produziu. E que muitas pessoas achavam que eu sabia dela, e ele, achando que se aquilo fosse associado à minha consciência, receberia uma validação que seria irrefutável contra ele. Aí ele resolveu abrir um processo contra o que eu nunca disse, nunca falei, nunca mencionei, nem coisa alguma. Eu estou sentindo alguma coisa ruim contra ele? Honestamente, diante de Deus, nada. Eu fiquei sabendo disso ontem à noite. O que eu fiz? Eu orei por ele, pedindo que Deus tivesse compaixão dele, que ele caísse em si, que ele fosse vencido no surto da sua maldade. Agora, as pessoas acham que isso é impossível e não é impossível. Por exemplo, a gente tem no século XX um cara que perguntado, escuta, tu não crês em Cristo? Um indiano, ele disse, não, em Cristo eu creio. Eu não creio é no vosso cristianismo, chamado Mahatma Gandhi. Um cara que não dormiu noite nenhuma com ódio de ninguém, oprimido pelos ingleses, com todas as razões para odiar e decidiu não odiar, porque ele sabia que o ódio era a própria vitória do inimigo contra a vida dele. Quando a gente entende esses princípios, a vida muda diametralmente. Agora, isso tem que ser fruto de escolhas e de práticas. Todos os dias, como eu disse, não cai do céu como magia. A gente vai praticando e todo dia Deus nos dá a chance de praticar essas coisas. Todo dia você encontra na esquina com o contraditório, com o paradoxal, com o Satã. No sentido hebraico, Satã significa o antagônico, o opositor, não necessariamente o Satanás espiritual. É todo aquele que se coloca como um opositor da tua vida. O opositor é a minha maior chance de treinamento. O antagonista é o meu melhor mestre.
porque eu tenho a chance de praticar a verdade do amor, do perdão e da graça, apesar dele, em favor dele. Agora, você tem que ter fé de que esse é o caminho da vida. Do contrário, é verdade para mim, mas não é verdade para mais ninguém. Como não é verdade para essa multidão de evangélicos que odeiam mais do que qualquer coisa. Nós estamos aqui, eu não sei o que você está vendo aí, se tem muitos haters. Agora, se o que eu estou dizendo aqui provocar haters, é porque o cara está totalmente satanizado no seu espírito, porque eu só falei aqui daquilo que todo mundo deveria dizer, eu quero para mim. Eu quero para mim. Como eu sei que cada um de vocês quer para si, como eu quero para mim, como quem está aqui conosco cortando ali dentro quer para si. Como qualquer pessoa com uma mente saudável quer para si. Só se o indivíduo tiver feito pactos com a escuridão, com a treva, com a maldade, com a malignidade, é que ele não gosta disso. Mas qualquer pessoa que não tenha esse compromisso com a perversidade, quer isso para si. Quer para os seus filhos, quer para a sua mulher, quer para ele próprio, quer para o mundo, quer para a reconciliação entre as nações, quer que não haja mais discriminações nem acepção de pessoas. Agora, tem muita gente que infelizmente escolheu treva, escolheu maldade, escolheu perversidade, escolheu as armas ferinas, homicidas, perversas, e tem alguns, infelizmente, assim como você pode se desenvolver no amor, tem gente que se desenvolve no ódio até a morte. Negar isso seria uma estupidez e uma alienação total. Agora, mesmo esses que escolhem isso, não se tornam meus inimigos. Se tornam objeto da minha oração, da minha compaixão, do meu amor e da minha vontade de que eles algum dia sejam iluminados e participem dessa metanoia, dessa mudança de mente, desse regênesis, dessa nova criatura, dessa nova criação, dessa nova possibilidade.